Irmãos, meu nome é Alexandre, eu sou o Alexandre da Elaine, somos casados para sempre, nós estamos aí há 28 anos casados, nós temos 3 filhos, a Beatriz, o Júnior e a Júlia. A Beatriz, a nossa mais velha, já é casada, com o Jones, mora ali em Niterói. O Júnior está lá com a Milena em Boa Vista, em Roraima, né? Ele passou no concurso público e está lá. E a nossa morena mais nova, a Júlia, ela tem 19 anos e ela está com a gente ainda. Então, essa é a minha pequena congregação. O Senhor tem aí, de uma certa maneira, nos abençoado muito através da nossa casa, da nossa família. O Senhor tem transformado a nossa vida. Estamos ali plantados na Nova Vida do Alcântara. Não sei se os irmãos conhecem a Igreja Nova Vida do Alcântara. Desde 99 a gente está ali plantado, servindo a Deus, edificado ali. Pastor André é aquele quem nos pastoreia, é o pastor presidente da igreja. Nós estamos ali exercendo o diaconato na igreja e servindo a Deus no ministério de ensino. Desde 2001, a gente serve ali no ministério de ensino, no curso de vida cristã. E graças a Deus, que tem, pela sua misericórdia, nos usado ali para edificar o povo de Deus, edificar a igreja. Eu creio que o chamado do Senhor não é só para a salvação, mas é para o serviço. Eu creio que Deus tem uma obra maravilhosa para você. E assim como você se enxerga, como eu, pequenininho, mas é assim mesmo que Deus vai usar você. Deus vai usar você, Deus vai te colocar em lugares para que você, que foi salvo, alcançado por essa maravilhosa graça, alcance outros. E essa casa aqui vai ser cheia. E a sua família vai se chegar. Quando eu me converti em 99, eu fui o primeiro da minha casa. Depois veio pai, mãe, irmãos, 2 irmãos. Depois veio uma turma boa. Eu tenho um irmão que é pastor, meu irmão mais novo. Deus tem uma obra maravilhosa para fazer na minha casa e na sua casa, irmãos. Eu creio nisso. Ele está fazendo, ele começou lá atrás, ele continuará fazendo. Bom, ditas essas coisas, eu gostaria só de checar aqui com os irmãos, só para eu ter uma ideia de faixa etária. Eu sei que tem gente mais nova aqui, tem gente mais experiente. Quem aqui já brincou de pique-lateiro? Levanta a mão, só para eu saber. Tem pouca gente, né? De garrafão. Bola de gude. Quem aqui, irmão, já brincou de peão? Lembra do peão que você fazia assim, ó? Por que só a galera mais antiga e experiente está levantando a mão, hein? Por que será, irmãos? Quem já brincou de queimado? Amarelinho. Beleza, muita gente experiente aqui na igreja, hein, pastor? Quem aqui nunca fez uma ligação com ficha no orelhão? Eu nunca fiz, Alexandre. Só a galera mais nova, né? Eu já fiz muita ligação com ficha em orelhão, irmãos. Essa enquete é só para a gente identificar que no meio da igreja existem gerações. Nas nossas famílias, nas nossas casas, existem aqueles mais experientes que viveram um momento e que existem aqueles mais novos que nem sabem muito bem das perguntas que eu fiz aqui o que são algumas coisas. Talvez não saibam o que é garrafão, talvez não saibam de fato o que é fazer uma ligação num orelhão com ficha. Isso nem existe mais, eu acho, né?
Irmãos, a gente sabe que as brincadeiras, os filmes, o teatro, a arte e tantas outras expressões da cultura, elas marcam a história. As manifestações da cultura, elas marcam um tempo. Quando eu falo essas coisas para os irmãos, eu lembro da minha época, pequeno, brincando de pique-lateiro, de garrafão, essas brincadeiras que eu acabei de dizer, isso marcou a minha geração. Mas não marcou a geração da Júlia, a minha filha mais nova. À medida que a gente vai caminhando e desenvolvendo a nossa vida, irmãos, a gente vai sendo marcado por um tempo, por uma geração e pela cultura. A gente hoje vive um tempo chamado de pós-modernidade. A pós-modernidade é um tempo que marca uma geração, que marca a vida das pessoas. Algumas características do tempo em que a gente vive, aqueles mais experientes hoje e aqueles mais novos. Uma característica da pós-modernidade é o hedonismo, é uma busca desenfreada pelo prazer. Essa é uma característica muito marcada pela juventude. Outra característica da pós-modernidade é o relativismo. É a defesa de que não existe uma verdade absoluta, em que você fala para a pessoa algo e ela diz, não, essa é a sua verdade, a minha verdade é outra verdade. A gente precisa entender essas coisas. É uma marca da pós-modernidade, o relativismo. O secularismo é uma outra marca, que é a rejeição da igreja na vida da sociedade. O tempo em que a gente vive é um tempo desse secularismo. Olha, não misture igreja com a nossa vida comum social. Outra marca é o liberalismo. O homem quer ter liberdade sem limites. Ei, deixa eu fazer o que eu quero, porque a vida é minha. Isso é uma influência do nosso tempo, dessa característica chamada liberalismo. Outra é o materialismo. As coisas sendo mais importantes do que as pessoas. Eu preciso ter, porque ter é muito mais importante do que ser. Isso é uma característica do nosso tempo. A publicidade, o particular cada vez mais exposto. Não é assim que a gente vê? Tudo que é do privado sendo exposto. O humanismo, que é a supremacia do ego, um estilo de vida egocêntrico, em que aquilo que eu quero fazer, eu posso fazer dentro da minha verdade absoluta e a todo custo. Não importa se eu vou magoar alguém, o que importa é que eu preciso fazer o que eu quero. Isso é uma marca do humanismo, que exalta o homem, tira Deus do lugar do centro e põe o homem. Pois bem, irmãos, essa é a característica do nosso tempo. Não dá para falar sobre família sem olhar para fora dos muros e ver o que está acontecendo. Não dá para falar sobre família só da porta para dentro. A gente tem que falar da porta para dentro e ver o que está acontecendo da porta para fora. Porque tem um conjunto de influências operando sobre mentes e corações. Mas eu posso afirmar uma coisa para você. Mesmo em um mundo marcado por todas essas coisas, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus, inerrante, irrefutável e infalível. Ela não falha. A cultura muda, o tempo muda, as brincadeiras mudam, mas a palavra de Deus ela não muda, ela continua a mesma.
E nós, nessa noite aqui, nos reunimos aqui para cultuar a Deus, para celebrar o nome dEle, para declarar que há um povo, há uma gente aqui em Porto Novo que invoca o nome do Senhor, que crê nessa palavra, que é marcado sim por esse tempo e essa geração, mas que é muito mais influenciado pela sua poderosa palavra. Você pode repetir comigo assim? A cultura muda, mas a palavra de Deus, ela não muda. Você crê nisso? Eu creio nisso. Irmãos, eu amo a palavra de Deus. Eu amo abrir a minha Bíblia todos os dias pela manhã, no meu quarto, sentar ali na minha poltrona. Eu tenho, para apoiar a minha Bíblia, eu tenho uma bandeja, pastor, lá em casa. Não tem essas bandejas de refeição que você usa no sofá, para comer no sofá? Eu pego minha bandeja, eu abro a minha Bíblia ali, ponho no meu colo, eu falo assim: Senhor, eu quero agora tomar o meu café da manhã espiritual. E ali eu me alimento. Que delícia, irmãos, é ser marcado pela palavra do Senhor, é receber dele no privado, no particular, diante desse mundo que nos aflige. Irmãos, você encontrar na sua casa, no particular, você entrar num jardim, no jardim secreto, onde você para tudo para estar na presença do Senhor. E como Adão recebia na viração do dia, a visitação do Senhor, está escrito lá em Gênesis, ele recebia todos os dias. Eu e você podemos receber na nossa casa essa visitação. Você pode fazer da sua casa, do seu quarto, do seu privado, um jardim. Amém? Quando você olha à sua volta, irmãos, não parece que a gente vive num tempo como de uma esquizofrenia cultural? Não parece que esse tempo está louco? Não parece que está tudo muito confuso, uma mistura caótica de ideias? Irmãos, é um grande desafio para quem tem filho pequeno hoje. Os nossos filhos já estão grandes, criados, mas olha, aqueles que têm filhos pequenininhos é um grande desafio, porque esse tempo, ele é um tempo caótico. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, e parece que o tempo em que a gente vive jaz no maligno com maior intensidade ainda, irmãos. Mas eu tenho certeza que aqueles que invocam o nome do Senhor na sua casa vivem sob uma cobertura espiritual, uma proteção, que nenhuma seta do maligno vai entrar, que nada vai alcançar você e a sua casa. Eu creio que aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus na sua casa, tem sobre si o sangue dele protegendo, tem o anjo do Senhor acampado ali na sua casa. Eu tenho essa sensação na minha casa, irmãos. Às vezes eu conversando com o Senhor, eu falo: Senhor, como eu me sinto tão seguro aqui na minha casa. Sentir uma harmonia à presença do Senhor. Eu e você podemos experimentar isso, irmãos. Eu e você podemos desfrutar disso. E eu gostaria, para a nossa meditação nessa noite, de que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Malaquias, profeta Malaquias. A nossa meditação vai ser baseada no capítulo 4, no versículo 6. E eu gostaria de dizer uma coisa para você: falar sobre família não é fácil. Falar sobre família é um dos maiores desafios. Por quê? Porque cada família tem uma cultura muito particular. Nós temos a cultura regional de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Nós temos uma cultura nacional, mas nós temos uma cultura muito particular.
que é a sua casa. As coisas que acontecem lá talvez sejam um pouco diferentes da minha, diferente do pastor Davi, e eu não me refiro de nada de errado, de pecado, nem de disfunção, mas é da própria cultura familiar. Esse é o maior desafio, falar sobre família, por causa dessas diferenças. Mas eu gostaria de dizer para você uma coisa, irmãos. Eu queria te fazer um convite para a gente falar sobre família. A gente vai precisar ter um coração quebrantado, um espírito ensinável e uma alma pastoreável. Eu preciso ter um coração quebrantado para ouvir falar de família. Eu preciso ter um espírito ensinável, um espírito que está ali atento, desejoso de aprender mais. Eu preciso ter uma alma pastoreável, eu preciso ter um pastor que cuide de mim, eu preciso estar aberto, porque você pode ter um pastor, mas não permitir ser pastoreado. Então, para falar sobre família, você pode repetir comigo: coração quebrantado, espírito ensinável e alma pastoreável. Pega isso, pega isso. Vamos ao texto? Diz assim, é um só versículo. O profeta Malaquias disse assim no capítulo 4, no versículo 6: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O texto diz: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E eu gostaria de destacar 3 lições para a edificação da minha vida, da sua vida, nessa noite. A primeira lição que eu gostaria de destacar a partir desse texto é essa, número 1, o trabalho é de Deus. Você pode repetir comigo: o trabalho é de Deus. Volta comigo no texto e vê aí as primeiras palavras desse versículo: e Ele converterá. Não é você que vai converter, não é você que vai se converter, Ele converterá. Quem é Ele? É uma profecia. A palavra de Malaquias para aquele povo naquela época era de algo que iria acontecer, não estava acontecendo, era uma palavra profética de que viria um tempo, de que viria o Messias, e a esse que Malaquias estava se referindo era a pessoa do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele que o profeta se refere é o Senhor Jesus e diz que Ele converterá. Converter é mudar, é substituir, é transformar. A obra não é do homem, irmãos, a obra é de Deus. É o Senhor quem salva o seu marido, é o Senhor quem salva a sua esposa, é o Senhor quem salva os seus filhos, é o Senhor quem converte os entes da sua família, não é na sua força. Eu queria dizer, se por acaso há alguém nessa noite aqui entre nós, acompanhando pela internet, e você está cansado de lutar pela salvação da sua família, descanse o teu coração, porque não é trabalho do teu braço, não é pelo muito falar, é uma obra do Espírito Santo, por meio de Cristo Jesus, na vida da tua casa, da tua família. Jesus veio, irmãos, inaugurar um novo tempo na vida do homem, e esse novo tempo que ele veio inaugurar, não é uma transformação fora, não é uma transformação social, é uma transformação interior. A obra que Jesus veio fazer é de dentro para fora, que ocorre no coração do homem. Ele converterá o coração. Em Filipenses, capítulo 2, verso 13, é um texto que eu amo, eu cito tantas vezes nas minhas orações, que diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, é o Senhor Jesus
quem opera o querer e o realizar. Está na igreja, se você pensa que foi vontade sua, eu tenho algo para te dizer. Foi o Espírito Santo que insistiu com você, porque é Ele que fala e gera no coração o querer e o realizar. Você sabe por quê? É para mostrar para mim, para você. O Senhor escolheu esse método para mostrar para mim e para você que nós somos 100% dependentes dEle. Sem Ele nada podemos fazer. E a oração que eu faço ao Senhor a partir desse texto é: Senhor, efetua dentro do meu coração o querer continuar te seguindo e te servindo. Não me permita esfriar a minha fé e me perder, Senhor, porque essa é a obra do Espírito no coração do homem. Então, se você tem um ente querido, irmãos, na sua família, você tem um sonho, um desejo de que alguém seja alcançado, pegue esse texto, marque esse texto, medita nesse texto, porque tanto querer quanto realizar é uma obra da boa vontade do Senhor na vida do homem, na vida de uma pessoa. Comece a orar assim: Senhor, gera o querer na vida da minha família, gera o querer na vida do meu filho. Comece a clamar no nome de Jesus, insista, persista. Tem uma música antiga, muito bonita. Eu não sei se um dia, eu tenho fé para isso, mas eu não sei se um dia o Senhor vai responder essa minha oração, pastor Davi. Eu não sou do louvor. Cadê o pessoal do louvor? Eu não sou do louvor. Eu não tenho traquejo nenhuma para cantar música. Eu fico vendo os irmãos aqui, eu tenho uma oração: Senhor, me dá esse talento, me dá. Eu quero cantar para o Senhor, mas eu sou todo desajeitado. Mas existe esse desejo no meu coração. Eu não sei se um dia Ele vai me dar a voz para isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você: eu não me frustro com isso, sabe por quê? Porque eu estou exatamente no lugar onde Ele me plantou, para fazer exatamente aquilo que Ele me chamou, e eu estou feliz com isso. E existe uma música antiga que diz assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. O trabalho é de Deus, irmãos. O trabalho para transformar a realidade da sua família é de Deus, é Ele quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Mas nós não podemos nos enganar e ser reducionista e naturalizar as questões da família, achando que tudo é uma questão de ensino e de conduta. Às vezes a gente se pega assim: por que esse menino é assim? Por que essa menina é assim? Eu ensinei tudo para eles. Por que o meu marido é assim? Ele já fez encontro de casais, já fez encontro de homens, já fez retiro, já fez tudo na vida. Por que é assim? Eu queria dizer uma coisa para você: família não é só uma questão de ensino e conduta, não é. Família é uma célula espiritual. Repita comigo: célula espiritual. Foi Deus que formou a família. É uma célula espiritual. E como qualquer célula do corpo, que para funcionar precisa de uma energia, e a gente, quem é da área e sabe um pouquinho, que a glicose é a energia da célula para fazer ela funcionar. A célula espiritual, que é a família, precisa do poder de Deus para se manter. Irmãos, nós não podemos achar que só ensino e conduta é suficiente. É preciso do poder de Deus. Então pega essa aí: você precisa dobrar mais o seu joelho pela sua casa, pela sua família, porque talvez o seu marido já saiba tudo, a sua esposa já saiba de tudo, talvez a cabeça dele já esteja cheia de conhecimento. A Bíblia, ela informa,
mas ela também transforma. Mas tem muita gente, desculpe a expressão, pastor, tem muita gente cabeçudo, no sentido de saber muita coisa, mas ainda não foi transformado por essa palavra maravilhosa. Eu e você precisamos dobrar mais os nossos joelhos, irmãos, e clamar a Deus por esse poder, para que Deus possa incendiar a nossa casa com o seu Espírito. Irmãos, levante a sua mão, põe a mão sobre o travesseiro, sobre a cama onde você deita, irmãos, entra no quarto dos seus filhos, comece a declarar, a profetizar um tempo novo na sua casa. Abra o seu armário, estenda a sua mão e comece a declarar: Senhor, virá um tempo novo de provisão na minha casa. Irmãos, a família é uma célula espiritual que vai muito além do intelectual, do ensino e da conduta. E por assim ser, existe uma turma aí, e você sabe muito bem, existe uma turma aí querendo destruir a nossa família. Existem principados e potestades operando para cegar o entendimento, para aprisionar num cárcere, para que não venha experimentar o poder e a maravilhosa graça de Deus na família. Você precisa clamar, você precisa elevar a sua voz dentro da sua casa. Essa célula espiritual, eu declaro nessa noite, ela não vai morrer, a sua família não vai falir, não haverá esfriamento espiritual, ao contrário, você verá, quando você começar a clamar dentro da sua casa, a realidade da sua família sendo transformada pelo poder de Deus. Primeira lição que nós aprendemos nessa noite: o trabalho é de Deus e eu preciso descansar. A segunda lição que eu gostaria de destacar: os pais precisam ter o coração convertido aos filhos. Irmãos, Jesus não veio só salvar o pecador, Ele veio transformar famílias. Se você for lá no texto de Mateus, capítulo 1, não lembro aqui o versículo, quando em sonho o anjo fala com José, o anjo fala que iria nascer um menino, e o nome daquele menino seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados deles. Uma das missões do Senhor Jesus a principal é salvar o perdido. Mas quando nós lemos Malaquias 4:6, nós vemos a extensão da missão do Senhor Jesus. E que extensão eu me refiro? É transformar a realidade das famílias. Ele, Jesus, converterá o coração dos pais aos filhos. Irmãos, o seu filho, mesmo sendo fruto do seu corpo, os pais sabem disso, que o filho saiu de você, mas tem um sentido muito mais apropriado, que é o das mães. As mães é que geram, que sentem a transformação do corpo, que sentem os movimentos do bebê. Os pais sabem que saiu dele, mas é a mãe que tem um sentimento diferente. Mas eu queria dizer uma coisa para você: esse filho é outro corpo, ele não é o seu corpo, é outro indivíduo, são outros sonhos, são outras escolhas, são outros gostos, são outros desejos, é outro ser. Não é você que vai desejar que ele viva a vida que você quer, é ele que vai precisar escolher viver a vida que ele quer. Pai e mãe, quantos são pai e mãe aqui nessa noite? Graças a Deus. O seu tempo quando jovem é muito diferente do tempo dos seus filhos. Talvez eles nunca jogaram bola de gude, brincaram de pique lateiro, pique se esconde.
Talvez eles não saibam o que é isso. Quando eu estou de bermuda, pastor, você vê a minha perna toda lanhada de quando eu era pequeno, de tantas brincadeiras na rua. Você olha a geração de hoje, todo mundo com a perna lisinha, não tem um machucadinho. O tempo é outro. Eu e você, irmãos, precisamos ver além do óbvio. Tem algo que a gente precisa ver que está acontecendo nesse tempo, nessa geração, na pós-modernidade, que é diferente da nossa época, e eu e você precisamos compreender isso. E o primeiro passo é compreender e depois entender qual é o nosso papel de pai e mãe. Essa harmonia no lar, ela passa por compreender qual é o nosso papel. O papel do homem, pai, da mulher, mãe e dos filhos. O Salmo 127, versículo 3 e 4 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. O que nós precisamos fazer, irmãos, é à luz da palavra de Deus, lançar os nossos filhos, guiá-los, apontar para eles o caminho, porque são eles que vão trilhar o caminho deles. Eles vão ter a experiência deles. Eles vão conhecer o Senhor no dia a dia, na sua vida, no seu privado, porque cada um precisa ter a sua experiência com Deus. Será que você está fazendo bem isso? Será que você está lançando essa flecha? Você é o guerreiro que a palavra de Deus diz. Você é o guerreiro, você é a guerreira. Você está lançando bem essas flechas, que são os seus filhos? Será que você está fazendo bem esse trabalho? O mesmo Salmo 127, no verso 1 e 2 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Irmãos, o tempo em que nós vivemos, há um comando de pressa. Há, irmãos, um comando de pressa para o trabalho, para a internet, para os afazeres. O tempo que a gente vive é um tempo que nos agita, que nos acelera. Que vida agitada é essa que a gente vive, irmãos? Que vida corrida é essa? São tantas coisas nos acelerando, capturando a nossa atenção, irmãos. Será que isso tem atrapalhado esse tempo, desse modo, acelerado, agitado, tem atrapalhado o nosso papel de pais? Será que entre nós existem pessoas convertidas ao trabalho e não aos filhos? Será que existem pessoas convertidas ao estudo e não aos filhos? Será que existem pessoas convertidas aos negócios e não à família? Uma vez, um advogado bem-sucedido, ele disse para mim assim: Alexandre, eu já adquiri tudo nessa vida que eu gostaria, mas eu entrei numa armadilha. Eu criei um estilo de vida no meu trabalho, que eu trabalho de segunda a segunda, eu vou dormir tarde da noite. Eu não tenho tempo sequer para desfrutar o que eu conquistei com a minha família. Eu estou numa prisão e eu não consigo sair dela. Irmãos, eu e você não podemos, irmãos, entrar nessa bolha que nos acelera e nos agita, irmãos. Eu e você, pai e mãe,
precisamos pôr em ordem o nosso mundo interior, debaixo dessa pele aí, aqui, o que é que está gritando, irmãos? Você que é pai e é mãe, o que é que tem debaixo dessa pele? Hoje mesmo eu estava orando com a minha esposa. Hoje de tarde, a gente voltou da igreja, a gente almoçou, a gente foi tirar aquele cochilinho da tarde. E ela já ia deitando, eu falei assim, senta aqui, meu amor, vamos orar um pouco. E a gente foi orar junto, e eu disse para o Senhor, Senhor, como esses dias eu tenho andado tão agitado, eu estou me sentindo, Senhor, assim, tão acelerado, aquieta a minha alma, Pai. Irmãos, a gente não pode relativizar, se acostumar com a vida agitada. Irmãos, a gente precisa desacelerar. Eu disse, Senhor, eu preciso pôr em ordem o meu mundo interior, Senhor. Não é essa vida que o Senhor deseja para mim, para você como pai e mãe. Irmãos, tão acelerado, tão em desordem interior, que te escapa sequer notar um dia que o seu filho está triste, com o humor entristecido, que você nem percebe. Nós não podemos estar convertido às coisas e não estar convertido aos nossos filhos. Tenha então tempo para os seus filhos. Seja um exemplo para eles. Tem algo muito bonito. Falo isso para a glória de Deus, irmãos. No que diz respeito à educação de filhos, se o Senhor me levasse hoje, eu iria muito feliz. A minha filha, mais velha, no momento lá difícil da relação conjugal, no momento de tensão, ela disse assim, pai, eu só acredito em casamento por causa de você e da minha mãe. Irmãos, quando eu ouvi aquilo, eu disse, Deus, muito obrigado, porque é a tua graça, comigo e com ela, nos ajudando a ser um exemplo para os nossos filhos. Seja um exemplo para eles, seja um intercessor dos seus filhos, não tenha predileção pelos filhos, trate eles da mesma maneira, perdoe os seus filhos, principalmente a geração de pais mais experientes, já de cabelo branquinho, em que os filhos já são adultos e casados. Talvez alguma coisa ao longo da história marcou, machucou, magoou. Perdoe os filhos. Se você não consegue perdoar, cite lá Filipenses 2 e diga, Senhor, opera dentro de mim tanto querer quanto realizar. Pai, mãe, desacelere. Esses dias eu ouvindo uma mãe, ela disse, Alexandre, eu não aguento mais. Mãe de primeira viagem, filho de 2 anos, uma filha. A cabeça da mãe está um caos, está uma bagunça. Ela disse, Alexandre, eu estou tão acelerado, eu não sei o que eu faço. Eu começo a fazer uma coisa, eu paro no meio, eu faço outra, e eu vejo tanta coisa para fazer, isso está me enlouquecendo. E eu disse para ela, comece por aí, desacelere, faça uma coisa de cada vez. As coisas não são mais importantes do que as pessoas. A sua vida é mais importante do que aquela louça na pia empilhada. A sua vida e a da sua família é mais importante do que a vassoura. A sua vida e a sua família é mais importante do que aquele cesto de roupa suja que você fala, meu Deus! Escute, eu não estou te estimulando a ter um zelo doméstico ruim e prejudicado, não é nada disso. Mas eu estou querendo dizer, se você tiver
de dormir abraçadinho com o seu marido e com a sua esposa depois do almoço, desfrute disso e deixe a pia cheia de louça. Porque depois, você vai lá e você lava. O maridão vai lá e ajuda. Priorize as pessoas, desacelere, irmãos. E por fim, a terceira lição que eu destacaria do texto para nós. Número 1, o trabalho é de Deus. Número 2, os pais precisam ter o coração convertido aos filhos. E a terceira lição, número 3, os filhos precisam ter o coração convertido aos pais. Provérbios capítulo 1, no versículo 8, diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Eu queria dizer para os filhos, os seus pais não são aqueles velhos ultrapassados. Os seus pais, eles não são aqueles que não te entendem. Os seus pais não são aqueles que não te conhecem. Os seus pais são a maior referência nessa vida para você. Talvez você diga assim: você não sabe de nada, ele nem convertido é. Mas existe um princípio bíblico que independe de ser convertido ou não. Honra pai e mãe. Eu tenho meus pais vivos, seu Aníbal, Paraíba Brabão, do Rio Grande do Norte, e eu tenho a minha mãe. Já são bem idosos. Eu digo para ela: eu quero desfrutar. Repita comigo: desfrutar. Desfrutar do meu pai e da minha mãe. Sabe para quê? Para que no dia que eles partirem, vai estar tudo bem com o meu coração. Eu desfrutei, eu vivi, eu experimentei, eu compartilhei. Às vezes a gente almoça junto, toma café junto, passeia junto. Às vezes a gente tira um dia para passear e leva eles para estar junto. Nunca esqueça dos seus pais. Eu queria dizer para você, filhos, eu sei que você tem sonhos e deve ter. Eu tenho sonhos até hoje. Nós somos movidos por sonhos. Mas eu queria dizer para você, jovem, filho, o seu sonho não é maior do que os seus pais. O seu sonho é uma parte da sua vida, não é toda a sua vida. O seu sonho você pode realizar. E quando você realizar, você vai se empolgar muito. Mas dali a um tempo, essa empolgação passa. Mas o seu pai e sua mãe, eles não vão passar até o dia que o Senhor os recolher. E que não haja um sentimento no teu coração de que você priorizou coisas e esqueceu deles. Ouça os seus pais. A harmonia na casa passa pela ideia de que cada um precisa ter o seu papel. Então, filhos, se vocês são convertidos, honrem seus pais. Se vocês são convertidos, amem os seus pais mais do que os seus amigos. Se vocês são convertidos, então viva por princípios e não pela própria vontade. Se vocês são convertidos, filhos, então as coisas espirituais são mais valiosas do que as materiais. Se vocês são convertidos, então sejam íntegros, sinceros e leais aos seus pais. Se vocês são convertidos, então cuidado com seus sonhos, para não fazer deles a coisa mais importante do que os seus pais. Filhos, vocês alcançarão longevidade, prosperidade, reconhecimento, prazer, paz, vitalidade, felicidade, tudo isso que os seus pais sonham para vocês. Vocês vão realizar e conquistar isso,
se vocês converterem os seus corações aos seus pais. Pense nisso, reflita nisso. Peça a Deus para nessa noite sondar o teu coração. Aonde está o teu coração, está o seu tesouro. O marido disse para mim recentemente: Alexandre, quando eu estou no trabalho, eu não tenho vontade nenhuma de voltar para casa. A minha casa é um caos. A minha casa é caótica. É uma disputa por poder. É a mulher querendo assumir o lugar do marido de autoridade. A Bíblia diz que o lugar de autoridade na família é do marido. O marido é o cabeça do lar. Quando nasce um bebê pequenininho, aquela fofura, aquela coisa mais linda, quando nasce um menino, ali nasceu um líder em potencial. Isso é Bíblia, irmãos. Quando nasce uma menina, aquela fofura, aquela coisa mais linda, ali nasceu uma ajudadora fiel do seu marido. Os papéis não podem ser perdidos. A pós-modernidade prega o contrário. A pós-modernidade prega tudo que a Bíblia prega, irmãos. É tudo ao avesso. Esse mundo transmite uma mensagem de que filho pode gritar com o pai, de que mulher tem que tensionar para buscar um lugar de autoridade na casa. Não. A Bíblia não diz isso. O marido puxa a fila e a família vem ao lado. O marido não está em cima, o marido está na frente. Por que na frente? O apóstolo Paulo, ao escrever a doutrina sobre família, ele diz que o marido é o cabeça do lar. Ele vem à frente para proteger, para amar, para guardar. E a esposa ao lado, ajudadora fiel, submissa. Submissa não significa embaixo, submissa significa ajudadora da mesma missão. O marido tem uma missão, que essa missão não pode ser perdida, e a mulher é aquela que vai dizer: ei, maridão, ei, não esquece da sua missão, eu estou aqui para te ajudar. Chega de disputa de poder em casa, irmãos. Chega de disputa de poder. Se tem um poder que tem que ter em casa, é o poder do Senhor Jesus operando sobre a tua vida e a tua família. A palavra dessa noite é uma palavra para eu e você assumirmos uma posição em Deus, para assumirmos o nosso papel, para que um dia, quando eu estiver conversando com você, eu não ouça a mesma coisa que eu ouvi. Alexandre, eu prefiro fazer serão do que voltar para casa cedo, porque eu não consigo ficar em casa. Se tem uma coisa que eu gosto, é de quando eu estou na rua, é voltar correndo para casa. É um pedacinho do céu a minha casa. É um pedacinho do céu. Ela me constrange. Irmãos, ela faz tudo por mim. E eu digo para ela: meu Deus, eu tenho que fazer tudo por você. Você faz tudo por mim? A nossa casa tem que ser esse lugar seguro, em que cada um cumpre o seu papel, à luz da palavra de Deus. Cada um tem o seu coração convertido às pessoas e não às coisas. Tira do teu coração, irmãos, tudo que ocupa o lugar indevido. Coloque a tua vida diante do Senhor, peça a Ele: Senhor, me ajuda, me ajuda a ser um marido melhor, me ajuda a ser uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor.